Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver? Aula 7, revisão e avaliação. Vamos então à nossa aula de hoje. Olá! Vamos então começar a nossa revisão, onde vamos trazer aqui os pontos principais dos conteúdos abordados na nossa unidade. E claro, aqui vamos trazer alguns pontos. Então, qualquer outra dúvida, corre lá no nosso vídeo completo da aula para tirar essa dúvida. E vamos começar entendendo a questão da língua. Porque quando a gente fala de arte, de expressão, de comunicação, estamos falando de um conjunto de símbolos. Dessa forma, a gente precisa entender que isso tudo traz para a gente a questão do signo. Quando falamos desse ponto, vamos perceber que temos algumas características e vamos colocar como pontos principais que compõem esse processo de interpretação. A gente precisa ter um olhar para o que chamamos de significado e significante, onde eu vou colocar uma importância a partir de um objeto. Mas tudo isso surge de onde? Da semiótica. Olha só. Quando falamos de entender, de detalhar, de interpretar, vamos utilizar a semiótica, que é a ciência que vai se dedicar ao estudo de todos os signos, nos processos de significação na natureza e na cultura. Então, vamos perceber que é uma ciência que não fica delimitada. A partir do momento que nós decidimos interpretar algo, nós estamos utilizando um processo que parte da semiótica. Mas aqui temos que ter cuidado, porque eu tenho que saber distinguir a semiótica da semiose. E hoje estamos focando na semiótica, que é aquela maior que vai trazer o amparo a partir do estudo, porque ela é vista como uma ciência. Então, vamos trazer Santa Ela, que vai abordar para a gente que a semiótica ela é entendida para esse processo de linguagem. Quando trazemos dentro do processo de linguagem, vamos perceber que ela pode ser de diversas formas, mas normalmente a gente enxerga isso dentro da linguagem verbal, por conta da sua estrutura. Já que estamos falando de um processo, existem regras. E assim vamos perceber que é necessário considerar o que chamamos de fenômeno. O fenômeno, ele vai ser a ação primária. Seria como se fosse o ato, algo que está acontecendo a partir de uma opinião. O fenômeno, ele não é algo certo ou errado. É o que está sendo visto, o que está acontecendo naquele momento. Mas é apenas a opinião do interpretante, de quem enxerga aquele fenômeno. E a partir daí surge o significado, porque ocorre ali o sistema do signo de produção de sentido. Vamos entender melhor. Olha só, aqui nós vamos perceber que tem um triângulo. Esse triângulo mostra a relação desse processo. Lembra que eu falei que tem a questão do interpretante? Aqui é a pessoa. Essa pessoa, ela só vai achar algo importante porque ela tem uma experiência. Então, tem um objeto e ele não tem significado nenhum, é apenas uma coisa. Mas eu tenho uma pessoa que olha para esse objeto e começa a dar sentido, colocar um significado nesse objeto. Então, ele passa a ser um signo,
porque agora ele não é qualquer coisa. Ele passou a ter sentido e significado por conta do interpretante. E a relação é cíclica, vai sempre acontecer esse processo. Quando a gente fala do interpretante, vai ser exatamente a questão da experiência, da opinião e de tudo aquilo que já foi vivenciado. Então, a gente consegue entender por que algumas coisas são importantes para o seu colega e não para você. Porque cada um tem um gosto e uma percepção diferente de certas coisas. E isso também vai nos esclarecer com relação a tudo ao nosso redor. Um exemplo que Eco nos traz é com relação à fumaça, que funciona como um signo para o fogo. Por quê? Quando a gente olha para esse signo, já é uma convenção social. Então, a gente passa a perceber que quando tem uma fumaça, ponto de atenção, ali tem fogo. Mas, se o fogo já está ali, eu vou dar importância para a fumaça? Não, porque ele é o objeto, é a origem, é o fenômeno que já está acontecendo. E a fumaça, ela apenas sinalizou, é o índice. Dessa forma, ela apenas estava trazendo o sinal de que ali havia fogo. Então, assim a gente consegue perceber que o signo, ele vai ser quando eu coloco o significado. Isso tudo nós estamos falando dentro de uma ciência que pode ser usada em todos os componentes, todo tipo de compreensão, seja numa obra de arte ou no nosso dia a dia. Até mesmo para analisar aquele vídeo, a novela, o filme. Quantas vezes você já não parou para pensar, isso daí poderia ser melhor? De repente a pessoa que colocou essa música ou colocou essa imagem não combinou. Isso já é você trazendo o seu olhar. É uma análise, uma interpretação. E isso nós vamos trazer também para a linguagem. Mas antes nós precisamos saber diferenciar as duas coisas. Porque quando eu falo de língua, eu vou estar falando de um sistema que já é pré-estabelecido, ou seja, a gente vai ter ali os signos, os códigos, os símbolos, tudo com regra e bem organizado, porque possui gramática, sintaxe, semântica, fonética, morfologia, trazendo todo um estudo sistemático. E quando eu falo de linguagem? E a gente já vai estar falando de algo muito mais aberto, que é a possibilidade da gente se expressar, comunicar, manifestar, pensando ali no nosso objetivo principal, mas sem ficar se colocando em caixinhas, podendo comunicar e passar a mensagem da forma que melhor lhe cabe. Então, quando a gente fala de linguagem, vamos estar falando da linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Ou seja, aquela que eu verbalizo, a verbal. Aquela que eu não verbalizo, a não verbal. E a mista, aquela que eu vou unir. Dessa forma, nós vamos perceber que quando eu utilizo essas formas de manifestação, eu não vou estar fechando em certos padrões. Então, a língua, ela tem um padrão. E a linguagem, ela é apenas o objetivo principal da comunicação de chegar até o receptor, certo? Então, quando eu falo dessa linguagem não verbal, eu vou estar trazendo notícias, e-mails, chamadas, tudo aquilo que eu preciso colocar em palavras. E a linguagem não verbal, eu vou utilizar imagem, cor, gesto, som, coisas que eu posso trazer em uma interpretação sem necessariamente utilizar palavras. E nesse tipo de linguagem, nós vamos perceber que a comunicação, ela é feita também com outras coisas, como por exemplo, a buzina. A buzina, ela não traz a palavra, a linguagem verbal, mas ela traz um significado. Nós temos até orquestras feitas só com buzinas. Então, é só encontrar a harmonia da melhor forma de passar a mensagem. E quando nós falamos da linguagem mista, nós temos exemplos de histórias em quadrinhos, filmes, outdoors, que
que vão misturar os tipos de linguagem. Até aqui a gente estava entendendo o que é língua e o que é linguagem. Vamos avançar agora para entender sobre patrimônio. Olha só, quando a gente fala de patrimônio, vamos ter um olhar para o Brasil, entendendo que nós temos um instituto que ampara isso, que é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, responsável exatamente por promover e coordenar essa preservação. E aqui nós vamos perceber que vamos ter duas dimensões, o material e imaterial. Pode ser definido também esse patrimônio como um bem, e dessa forma vamos perceber que ele é considerado algo importante para a identidade social brasileira, não apenas pensando no indivíduo, mas no coletivo, no social. E aqui eu trago a questão que ampara o patrimônio cultural, que é o artigo 216, que vai trazer para a gente essas formas de expressão, a criação, tendo um olhar científico e artístico para todo um conjunto. Dessa forma, vamos perceber que tudo que a gente consegue criar, manifestar, vamos considerar como patrimônio cultural. Mas, afinal, o que é patrimônio? Então, vamos perceber que patrimônio é a palavra que vai vir do latim patrimônio, algo que é mais tradicional, um elemento que vai ser algo que vai ser importante para o coletivo. Então, o conceito de patrimônio na nossa cultura ocidental moderna, a gente vai perceber que, de modo geral, vai trazer para a gente esse olhar voltado para a comunidade, nação, tendo um conjunto de coisas, tá? Então, vamos perceber aqui que o patrimônio, ele não é algo que qualquer um vai dizer que aquilo é importante. Tem que ser relevante para o coletivo. E quando falamos do patrimônio cultural, é tudo aquilo que possui também a sua importância histórica e cultural, seja para um país ou para uma pequena comunidade. Dessa forma, vamos entender melhor com a legislação. Olha só. Quando falamos do patrimônio, dentro desse contexto da legislação, vamos ter aqui um olhar para o nosso decreto de lei número 25, que parte da nossa Constituição de 1937, que ampara esse patrimônio histórico e cultural. E isso também nos traz um olhar para o artigo 1, que vai nos trazer esse conjunto de bens móveis e imóveis. Logo, nós temos também o artigo 134, que vai nos amparar com relação à questão de atos danosos, se é patrimônio, se é importante para uma sociedade, para uma comunidade, traz questão histórica, nós temos que cuidar e não depredar. Então, todo aquele que realmente não cuida, depreda, faz algo que não deveria em um monumento, em algo que foi tombado como um patrimônio, ele realmente vai ter que arcar com as consequências. Temos aí o artigo 134 que ampara com relação a isso. Então, os monumentos históricos, artísticos e naturais, ou seja, não só o que criamos, mas o que a natureza nos dá também é considerado como patrimônio, deve ser gozado de proteção e cuidados. E nós temos aqui a nação dos estados e dos municípios que ajuda a cuidar desse processo. Então, quando falamos dessas formas de cuidar, de fiscalizar, de verificar se está tudo certinho, nós já mencionamos que nós temos o IPHAN, mas também temos a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, que em 1972 ela foi ali trazendo a questão do objetivo de promover e preservar esses bens culturais, históricos e naturais da humanidade. E dentro disso já foram catalogados mais de 1.000 localidades espalhadas ao redor do mundo que são importantes e considerados patrimônio. Vamos ver então um pouquinho do patrimônio artístico? Olha só. Quando eu falo do patrimônio artístico, vamos ter o olhar primeiro para o patrimônio artístico nacional, que vão ser todas as obras de arte pura ou de arte aplicada,
popular ou erudita, estrangeira ou nacional, que pertencem aos poderes públicos, a organismos sociais e a particulares nacionais, a particulares estrangeiros e residentes no Brasil. Então, é aquilo que é importante artisticamente para a questão do Brasil. Um exemplo disso que nos representa brasileiros com relação a um patrimônio que nos marca, o samba, né? E quando falamos voltado para o nosso contexto amazônico, vamos trazer a questão da cultura dos nossos povos indígenas, a questão de olhar também os direitos que foram conquistados com luta e as organizações e profissionais que nos ajudam a defender tudo que foi alcançado com esse povo. E assim a gente consegue perceber que quando falamos do nosso contexto amazônico, nós vamos ter a arte plumária. Dentro desse contexto da arte plumária, temos também um olhar para as nossas artes que vão ter aqui como materiais e imateriais. Consegue perceber que eu trouxe dois exemplos? O samba e a plumária. Vamos explorar um pouquinho mais o nosso patrimônio artístico amazônico. Dentro disso, vamos ver exatamente, começando com os bens materiais, que é a nossa cultura, e voltado aqui para a questão dos objetos. Então, vão ser coisas palpáveis, como as cerâmicas marajoaras que foram deixadas para a gente. Tudo aquilo que vai ser voltado e catalogado para coisas materiais, que são mensuráveis. E os imateriais serão aqueles que nós não mensuramos, que são cantos, enfeites, dança, formas de expressar, manifestar, que nós não mensuramos, mas nós estamos a todo momento manifestando e vivenciando. Certo? Agora vamos avançar e perceber também que falamos nessa unidade sobre corpo, cultura e cena, tendo um olhar para a dança e para o teatro dentro desse nosso contexto. E quando falamos disso, vamos ver sobre a política do corpo. Esse corpo que tem uma história e, como o Greiner nos fala, que traz tanto a técnica quanto carrega a sua visão de mundo. E esse corpo, ele é um arquivo vivo, olha só. Quando falamos desse arquivo vivo é porque tem toda uma construção cultural. Você é parte de tudo aquilo que foi forjado. Então, carrega sempre um pouco daqueles que já passaram. E vamos perceber que as peças do quebra-cabeça, elas vão sendo montadas com o tempo. Quando falamos da dança, por exemplo, a gente vai perceber que tem os fatos, os sujeitos e coletividades. Afinal, a arte ela é pensada também coletivamente, construída com o tempo. E no teatro, olha só, a memória do teatro vai trazer para a gente a questão de olhar o processo como algo contínuo, nunca acabado, mas em construção. E quem diz isso para a gente é Nereide Santiago, desse fazer teatral. Então, o conceito de fazer teatral é exatamente nós percebermos que vai trazer um olhar para o público também. Então, é a energia da criação que se torna a própria memória do teatro. Então, automaticamente, eu vou perceber que eu tenho que ressignificar esse processo, onde o ato criativo é eu traduzir a questão do que já foi feito para o meu contexto. Por exemplo, o artista amazonense, ele recebe influência global, mas ele vai trazer algo da sua cultura, porque ele já possui, lembra do corpo arquivo, essa memória? Então, é crucial entender que ressignificar não é a mesma coisa que copiar. Copiar é apenas imitar. Ressignificar é eu fazer o sentido mudar, porque eu coloco um outro significado dentro da minha realidade. Então, ele passa a ser novo e original. E o corpo de um artista, em especial, ele vai ser ali como se fosse uma tela sendo construída diariamente, ao longo do tempo, com a sua história. Então, de forma criativa, ele passa a dialogar, trazendo várias coisas que já foram experienciadas por si. E para que a ideia fique mais clara, vamos revisar rapidamente alguns pontos. Olha só, o corpo, ele é esse arquivo cultural que vai sendo passado de geração em geração. E tudo que vamos fazendo, nós também vamos escrevendo a nossa história.
que passa a ser construída com processos, que podem ser também criativos. E a arte amazonense, ela também traz essa questão de ressignificar com influências globais, mas claro, trazendo o significado do que vivemos no nosso contexto. Assim, nós vamos chegando ao final da nossa aula.